de Frente. Olá, senhoras e senhores, para você que vai pra rua, para você que fica em casa, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós discutimos política, comportamento e o que mais transitar nas redes sociais. Eu quero saber já na Lapa, negão. Você já foi pra, tipo, se manifestar na frente da casa da namorada? Não. Ali pra ver, quando no colégio, pra ver se ela te via? Não. Aqueles pequenos olhares, aqueles cruzamentos. Não, nunca eu sempre fui o cara que eu é que fiquei de longe. Ah, pá! Jamile, já você... autoconfiança. Léo, já tipo assim, ficou ali naquela esperança dela sair de casa pra cruzar, ou ir no supermercado. Eu sou um homem romântico. O Léo ainda faz. Você ia atrás? Ele tá namorando e ainda faz. Naquela esperança de ser notado ali. Escondida atrás da prateleira do mercado. Já fui muito, como que a gente fala, gadão. Já fui muito. Gado demais. E é sobre isso que eu quero falar, sobre esperança e manifestação. As pessoas estão procurando o quê nessas manifestações? Elas estão atrás do quê? Qual é o simbolismo dessas manifestações? Qual é o simbolismo de ir para a frente dos quartéis? Eu queria começar com meu amigo Negão. Essa é fácil. O simbolismo está em cima do desespero. É isso. A gente vive num país onde no primeiro ano do governo Bolsonaro, muitas coisas que ele tentou passar ele não conseguiu. A gente foi às ruas várias vezes, eu mesmo fui acho que umas 4, 5 vezes. Hoje a gente está vendo pessoas serem canceladas, pessoas serem caladas, porque uma coisa é você ser cancelado e você perder público, entendeu? Outra coisa, por exemplo, tá aqui o Leonardo. Se um dia eu bloqueasse o Leonardo no Twitter, eu não estaria censurando o Leonardo, já que ele ainda pode usar a plataforma. Ele pode usar a plataforma. O problema é quando a pessoa chega e te exclui. E hoje em dia é diferente, ele exclui só para o povo brasileiro. Então quem é o verdadeiro censurado? Porque o cara que está nos Estados Unidos consegue entrar na página da pessoa. E aí foi um monte de coisa em cima disso, aí você mistura com pandemia, você mistura com o fato do atual novo presidente, vamos dizer assim. Até outro dia ele estava preso, aí depois mudaram uma lei, que era a lei que agora já quem não precisava mais prender quem estava em segunda instância. A Jamile já explicou isso várias vezes aqui. Depois foram lá e anularam todos os seus processos. Depois ele pôde se candidatar. Depois a eleição, do ponto de vista de um concorrendo contra o outro, não foi justa. Não estou falando aqui das urnas, porque aparentemente o TSE fez tudo de forma democrática, e ai de mim se disser o contrário, mas o pleito em si não foi justo, não foi uma disputa justa, entendeu? Onde um tinha a mídia inteira para poder ajudar ele como cabo eleitoral, o outro, que é o caso do Bolsonaro, tinha malemar a Jovem Pan, já que a Jovem Pan é uma empresa mais democrática e dá a voz para os dois lados, entendeu? Então ele tinha meio lado, se a gente for pensar assim, a favor dele. Então acho que esse tanto de coisa foi consumindo o povo. E o povo acabou se rebelando a ponto de pedir coisas que eu mesmo eu não concordo. Entendeu? Já falei aqui várias vezes, eu não concordo com certos pedidos que estão fazendo, mas outras pessoas só querem demonstrar a sua indignação frente ao que está acontecendo hoje no Brasil. Jamile, é esperança, é desespero, revanchismo, porque muita gente fala assim, não sabe perder, então tá ali querendo ganhar no tapetão. Como é que você vê essa polaroid, ou seja, esse instantâneo das manifestações que estão ocorrendo e muito provavelmente, eu não sei, aí é uma questão que depois eu quero fazer uma outra rodada, o quanto elas vão continuar. Mas a sua sensibilidade, como é que você entende essas manifestações? Pois é, nós temos que tomar bastante cuidado. Eu lembro que se você for fazer uma pesquisa e verificar as manifestações da esquerda em outrora, o que acontecia? Fazia-se perguntas para as pessoas que ali estavam. Por que você estava ali? Por que você está ali? E aí a pessoa não sabia fazer uma justificativa. Ela ia pelo efeito da manada, sabe? Não, eu estou aqui porque eu vi na mídia, tá todo mundo, é moda. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado. Será que essa manifestação vai ter algum êxito? Eu quero modificar os resultados da eleição, eu quero que o corpo militar atue nessa causa. Eles não vão atuar,
e o resultado das eleições não vão ser modificados. Então a gente precisa saber por que as manifestações estão continuando. E aí, detalhe, se for porque eu quero me manifestar no sentido de que eu quero que a população brasileira saiba que eu não concordo com os resultados, ok. Mas permanecer nessa manifestação pensando que vai ter uma alteração e principalmente uma alteração que pode ir contra a Constituição Federal, aí a gente tem que tomar cuidado. Porque eu vi até algumas pessoas sendo perguntadas nas manifestações porque elas estavam lá. E eu vi uma expressão como se estivesse fazendo um paralelo nas manifestações de outrora. E as pessoas não sabiam exatamente por que ali estavam. Então, por mais que eu seja de direita, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Por que nós estamos indo à rua? E, Léo, eu queria fazer uma pergunta para você. Na realidade, são duas perguntas em uma. Primeira coisa, manifestar é um ato democrático? Sim ou não? Já é para eu responder? Não, só primeiro, manifestar é um ato democrático? Depende da motivação. Tá, é isso que eu queria depois perguntar. Tá. Qual é a diferença entre as manifestações, como disse a Jamile, que outrora a esquerda fazia, e as manifestações agora dessas pessoas que estão pedindo alguma coisa, estão pedindo lisura, SOS, Forças Armadas e tudo mais? Qual é a diferença? Qual é a grande diferença entre as manifestações, até de maneira plástica? Qual é a grande diferença da manifestação? Perfeito. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, colegas de mesa? Vamos lá. Primeiro, quando a gente destrincha entre manifestações de direita, de agora, e manifestações de esquerda, a gente tem que pontuar. Falar manifestações de direita, eu acredito que seja muito genérico. Uma manifestação na Avenida Paulista pedindo por determinada pauta é uma coisa. Uma manifestação em frente a um quartel-general pedindo por intervenção militar é outra coisa. Bem como manifestações de esquerda têm diversas características, são distintas, as pautas são distintas. Qualquer coisa, qualquer manifestação que peça por intervenção militar ou golpe de Estado é criminosa, por mais que seja feita de forma pacífica. Essas manifestações, hoje eu estive lá perto do quartel da Divisão do Sudeste, lá em frente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e as pessoas de fato estavam se manifestando de forma pacífica. O que isso quer dizer? Que elas não estavam agredindo ninguém e ninguém estava sendo ferido. Porém, a pauta, e aí eu conversei com essas pessoas, fui inclusive hostilizado ao passar por lá, essas pessoas, verbalmente hostilizado, essas pessoas, elas estavam pedindo por intervenção militar. Estavam pedindo por golpe de Estado. E isso é criminoso. O conteúdo é criminoso. E ser feita de forma pacífica não é excludente de licitude. Levar uma pergunta, criança, Léo, só pra gente situar, porque a gente tá falando com o Brasil inteiro e quiçá com o mundo. Você viu faixas pedindo isso? Vi faixas, pessoas pedindo. Eu não vi faixas, Léo. Eu vi inclusive, faixas. Inclusive, havia até uma diretriz ali, as pessoas pedindo, olha, não leve nada em relação ao presidente, não leve nada em relação ao outro eleito, presidente eleito, e não leve nada em relação à intervenção. Mas era assim, não foi o que eu vi. SOS, Forças Armadas. Então, mas não... Então, eu passei lá 3 dias, Léo. Então é bom a gente ser honesto com as pessoas. Não, e eu tô sendo honesto porque tem pessoas. Eu não vi nenhuma faixa Mas eu vi, não só faixa, como cartaz e verbalmente as pessoas expressando isso. Porque é o seguinte, você, mais uma vez, você pedir... Não tô dizendo que não militar, tenha, tipo, você ter conversado com alguém. Não, claro. E aí eu posso até contextualizar, inclusive eu trouxe isso hoje mais cedo no programa do Morning Show. Tem tipificado no Código Penal Brasileiro, no artigo 286 de incitação, tem também sancionado no ano passado na lei do Estado Democrático de Direito de 2021, que também prevê que esse tipo de manifestação é criminosa, e fora a doutrina e a jurisprudência que falam... Tem algo que impede as pessoas de pedirem o auxílio intervenção das Forças militar, Armadas? Golpe de Estado tem. Não, auxílio tem. Ajuda. Mas ajuda pra quê? Elas já estão ajudando. Ajuda pra quê? Ajuda pra solucionar. Se as pessoas desconfiarem do processo eleitoral, elas vão pedir ajuda pra quem? Mas ajuda para as Forças Armadas por quê?
Porque eles mesmos não estão fazendo um relatório. Enquanto a gente está gravando As Forças Armadas participaram, Negão. As Forças Armadas... Pode ser até que tenha saído e a gente não saiba. As Forças Armadas participaram desde o primeiro momento dessa apuração junto às urnas. Mas até a gravação desse programa ainda não foi entregue. Bem como os 32... Não, será entregue. Bem como os 32 partidos políticos, universidades públicas e privadas, órgãos internacionais. O que eu quero entender é o seguinte. Todos técnicos, até agora, até a gravação desse programa, as Forças Armadas ainda não entregaram seu relatório. Então, para mim, faz sentido que as pessoas peçam justamente a ajuda das Forças Armadas, por uma coisa que elas não concordam e que hoje elas estão... As pessoas estão pedindo por intervenção militar. Hoje elas estão proibidas de perguntar. As pessoas estão pedindo por intervenção militar. Isso é criminoso. A maioria não vou dizer para você que não tem essas pessoas. Toda manifestação... Mas não é você mesmo disse esses dias que 90% das pessoas que estão lá... E outra, Negão, eu sou um cara que não concorda. E, Negão, o que eu vejo lá é intervenção, inclusive federal. Não tem nada de militar. Do ponto de vista prático, agora, Léo, mas sabe que a gente fica chateadinho, Léo, com o pessoal da esquerda? Porque é o seguinte, é tipo assim, é pegar um pelo do ovo. Sabe? É tipo assim, não, vamos pegar um detalhezinho, como se todo o resto, o pedido de ajuda é um pedido... Parte, 90% não, cara. 90% é indignação. São golpistas. Não, cara. Você acha que uma senhorinha, uma criança de 4 anos... A criança não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, a criança não tem nada a ver com isso. O adulto é. Quem não é golpista é massa de manobra. Eu vou ter que estourar a sua bolha. Você tá fazendo igual o cara que tá fazendo mau juízo. É ladrão. Léo, é pessoa fazendo mau juízo. Gente, em 2018... Presta atenção no que você falou, Léo. É que o Bolsonaro ele foi eleito com esse mesmo sistema, Ricardo. E nenhum esquerdista em 2018 você tá puxando para um assunto satélite. Esquerdista fez isso em 2018. Você tá puxando para um golpistas. Como não falaram? A esquerda falou que foi golpe. Alguém foi pra rua não Dilma reconhecer. Foi golpe. No mesmo, ninguém, a eleição do Bolsonaro. Não, peraí, mentira. Vamos lá. Cortina de fumaça. Alguém não reconheceu a vitória do Bolsonaro? Todos reconheceram. No mesmo dia, o Haddad parabenizou a vitória do Bolsonaro. A esquerda passou 4 anos tentando ninguém questionou as urnas. Ninguém questionou o resultado. Nenhum petista questionou o resultado das urnas. Deixa eu te falar uma coisa. Léo, calma. De novo, você está puxando para um lado e o foco é as pessoas têm direito de se indignar, sim ou não? Pedir golpe de Estado não tem direito. Cara, mas 90% não está pedindo. Estão pedindo intervenção militar, é golpe de Estado. Mas se tiver uma no meio de 100, não, é 90%. Você acha que aquela 100 vai ter que agora assumir que um maluquinho lá tá pedindo? Não, porque Léo, mesma coisa. Vamos lá. Eu vou chegar e falar assim, ó. Negão é um babaca. Xinga ele. Babaca? Xinga ele. Não, xinga ele de qualquer coisa, de feio, fala seu feio. Não, é mais difícil ainda. Pronto. Ele é um babaca. Aí nós xingamos o Negão, beleza? Mas agora, por você estar na mesa, você xingou o Negão? A maioria está xingando. É isso que você está dizendo para as pessoas. Dizendo que a maioria pede golpe. Por conta de... Léo, por favor, Léo, vamos ser honestos, vamos defender a nossa Nem ideologia. o Bolsonaro está defendendo mas, isso. Cara, de novo, para de puxar elementos que a gente não está perguntando. Você sempre quer falar do Bolsonaro. Porque eu tô falando de manifestação, Léo. Léo, põe a bola aqui, Léo, por favor. Põe a bola aqui. Sabe por que as pessoas acabam depois brigando com você na rua? Porque você não está sendo honesto. Porque são golpistas. Quer dizer, qualquer pessoa que discute com você... Eu sou golpista? Não, você é educado. Tem pessoas que são... Vamos lá, eu estava na manifestação. Eu sou golpista? Ué, você estava numa manifestação que pede por golpe de Estado, você então, é golpista. Eu sou golpista? Se você estava... Eu sou golpista? Se você estava numa manifestação que pede golpe assim, você é golpista. Mas você não disse que foi porque a manifestação não é pra isso. A manifestação... Você quando passou lá e passou 5 minutos... Você foi golpista? Não estava na manifestação. Então, você estava. Eu não estava pedindo. Não, gaguejou, perdeu a vez. Essa pergunta foi ridícula. Não, lógico que não. Você é muito idiota Não. Exatamente, você é idiota. É isso que eu tô falando. Você acabou de dar a nota pra você. Não, tem que ser não. Idiota que vai manifestar todas as pessoas que estão idiotas são vocês e desocupados. Sabe quando o seu discurso vai ter razão? Não, Léo. O seu discurso vai ter razão no momento em que as Forças Armadas entregarem o relatório e disserem assim, ó... Pessoal, foi mal, mas tudo deu certo aqui, ó. O processo eleitoral foi perfeito. Léo, e outra? Se as manifestações continuarem depois disso, aí você vai ter razão. Você sabe o que procuradores hoje... Eu discordo, Negão. Sabe por que eu discordo? Porque as pessoas podem se manifestar por inúmeras coisas. Não, por exemplo, o que eu quero... se indignar, por exemplo, que um cara que foi condenado em 3 instâncias... tá com a chave do cofre. Perfeito. Ela pode se indignar por conta disso. Mas pode se indignar. E isso não significa golpista. Isso significa eu não aceito, eu particularmente... não aceito que o cara que foi condenado em 3 instâncias e depois foi descondenado,
receba a chave do cofre. Eu tenho direito de pensar. Não aceite, mas não peça por golpe de Estado. Exato, mas é isso que eu estou falando, Léo. A maioria das pessoas que estão lá não estão pedindo, porque senão você estaria... Engole e fica em casa. Porque senão, de novo... Léo, você tem que aceitar. Léo, por favor, gente, Léo. tem que aceitar o resultado. Léo, aceitar o resultado é uma coisa, discutir o resultado é outra. Pelo amor de Deus, você é mais inteligente que isso, cara. Desculpa. De novo você fala, engole o choro. Isso é coisa de mimizento, cara. Você é muito mais inteligente. Mimizento é quem tá lá. Cara, você ganhou a Olimpíada de Geografia, pelo amor de Deus. Você é um cara inteligente. Mas tudo bem. Eu quero falar com a Duda. Duda, você se sente uma golpista por participar de uma manifestação que não acredita que não houve eu não posso nem falar lisura, mas, Léo, por favor. Tá bom, tudo bem. Pesos iguais nessa corrida, ou seja, parecia que um tava com um cavalo e o outro tava com um triciclo. Qual que é a sensação que você teve? O fato do Ventura não poder falar já diz tudo. Que eu tenho que ficar... Eu tenho que fazer um malabarismo para falar. Não, eu vou falar porque eu acho que eu consigo falar. É o seguinte, as pessoas estão indignadas porque todo o processo, não foi um ponto específico, foi todo o processo que começou anos atrás, foi desigual para os candidatos. Quando você fala de mídia, tá tudo bem, a mídia, ela é uma, como é que fala? É uma empresa privada. Que se dane. Agora, quando a coisa vem de instituições, aí é que dói o coração do brasileiro. Entendeu? O dono do jornal, o dono da TV, que se dane, ele botou o dinheiro dele lá, ele vai torcer pra quem ele quiser, ele vai falar bem de um do outro. Agora, quando as instituições se calam, as instituições estão se calando, cara. Isso que dói. Isso não é ser golpista, pelo amor de Deus, Léo. Isso é ser brasileiro indignado com o processo. Não tem nada a ver contra a Constituição. É algo que vem muito mais de você querer algo melhor para o Brasil e não aceitar o que estão fazendo. Eu quero que a Duda fale, por favor, para eu tomar água aqui, me acalmar. Eu hoje estou muito tranquila. Eu vim até aqui pensando, não vou me estressar. Então eu tô bem calminha hoje. Tá zen. Eu quero falar sobre alguns pontos, né? Aproveitar que me foi passada a palavra, eu vou abordar alguns pontos. Tem 3 palavras. Injustiça, desconfiança e medo. São os 3 sentimentos que a população que está nas ruas sente no momento, certo? A disputa eleitoral foi injusta, foi uma concorrência desleal. Como o Ricardo Ventura falou, as empresas de televisão, elas são privadas. Se elas quiserem assumir um lado, teoricamente elas deveriam ter esse direito. O direito de assumir um lado. O ponto não é esse. A gente tem midiolão, radiolão, um monte de coisa. Aí isso leva a gente à jogada do Leonardo, né? A gente tem muitas pessoas pedindo muitas coisas nas manifestações. Eu vi pouquíssimas placas de intervenção militar, mas eu vi muitas placas de intervenção federal. A intervenção federal existe na Constituição. Eu vi muitas placas pedindo GLO, Garantia de Lei e Ordem, por exemplo. E a grande maioria absoluta das placas pedia SOS FFA, SOS Forças Armadas. Por que pedem ajuda para as Forças Armadas? Justamente porque elas participaram do processo e elas estão preparando um relatório, já está pronto o relatório de auditoria das Forças Armadas. No momento em que a gente está gravando esse programa, esse relatório ainda não foi exposto ao público, mas ele já está finalizado. Certo? Aí, o Leonardo vem aqui e ele diz que as pessoas que estão na manifestação, eu, o Ricardo, etc., somos golpistas, certo? São pessoas, os caminhoneiros que estão lá, os agricultores... Vagabundos, os é agronomista que fala? Essa palavra existe? Agropecuários, isso. Pessoal da agropecuária. O agro, os caminhoneiros que estão lá, as pessoas que estão com filhos, que estão abrindo mão de dias de emprego ou que estão mantendo o comércio fechado para poder defender o que elas acreditam, o que elas acham que é certo na rua, para poder pedir ajuda na rua. Ele chama essas pessoas de golpista. Por que ele faz isso? Por quê? É uma tentativa de você desumanizar a sua oposição. Quando você desumaniza, a gente é racista, a gente é fascista, a gente é golpista, a gente é antidemocrático, a gente é genocida. Eles fazem um trabalho de desumanização da oposição. Quando você desumaniza um grupo de pessoas, qualquer tipo de absurdo cometido contra esse grupo passa a ser justificável.
E é isso que não só o Leonardo, como o grupinho de esquerda dele, eles fazem isso. Eles desumanizam a oposição para justificar que eles censurem a oposição, que eles prendam a oposição, que eles desrespeitem a oposição. Essa é a tática. É simples. Ô, Jamile, olha que loucura, né? Porque às vezes eu não encontro palavras para descrever o que está acontecendo. Eu não encontro palavras. Coibir a expressão não é um ato antidemocrático? Ou seja, as pessoas que estão coibindo essas manifestações, estão censurando essas manifestações e estão calando quem apoia as manifestações, não é um ato antidemocrático? Ricardo, vou te responder, mas eu só queria te fazer uma pergunta. Ok. Quem é a autoridade máxima que está conduzindo essa situação? O STF. E quem é que está comandando? Alexandre de Moraes. Isso. Eu vou te falar. Dá até medo de falar o nome desse homem. Você viu que eu fiquei com medo? Eu fiquei com medo de falar o nome, cara, do cara. Pior que é isso que ele quer, cara. Eu estou zelando pela Jovem Pan. Pior Vocês que vão é arrumar isso, problema. olha só, Vocês pessoal. vão arrumar problema. Eu vou trazer... Arrumar problema por falar o nome dele? Não, Quer dizer, não, isso não. A gente Vocês tem estão relativizando. medo. Obrigada por nos ajudar a provar o nosso ponto. Não, vocês estão relativizando de o golpe falar de Estado. o nome do nosso Obrigada ministro. por nos ajudar a provar o nosso ponto. Ó, de novo, Jamile. Vou puxar aqui um histórico antes de trazer esse tema aí. Olha só, primeiro, quando Bolsonaro ganhou as eleições, realmente eu concordo, eu sou uma pessoa muito de mente aberta, eu concordo com o meu colega Leonardo no ponto que ele falou, não, as pessoas não foram às ruas, concordo. O que a bancada esquerdista fez? Atuou durante os 4 anos para prejudicar o Bolsonaro, com várias atitudes, tá? Não só nas redes sociais, como também o parlamento atuou, agiu Pedidos diretamente. de impeachment foram quase muitos, tá? Nesse caso aqui que nós estamos vendo, no ano de 2022, não é o parlamento que está agindo, é a população. Não tem um então deputado esse no meio. manifesto que está ocorrendo é totalmente legítimo. E detalhe, novamente, meu querido Leonardo, ele citou uma das pautas que não é a maioria que está trazendo. É um percentual englobando ali naquela pauta que essa manifestação está abordando, tá? Porém, como o Leonardo, ele é de esquerda, ele está trazendo isso para tentar trazer uma situação negativa para essa manifestação. Então a gente tem que abrir os olhos em relação a essa situação. E outro detalhe, dê poder, olha aqui o poder, para uma pessoa. E você conhecerás essa pessoa. E detalhe, você vai conhecer essa pessoa. Ministro Alexandre de Moraes era um escritor. Ele escrevia livros, ele tem vários livros. Ele era considerado um jurista. Se tornou um ministro do STF e aí olha a situação. Ele modificou várias coisas, modificou jurisprudência, atua de maneira, na minha opinião, eu estou falando aqui, é a minha opinião, não é a opinião da Jovem Pan, é a minha opinião, tá? O que acontece? Ele atua de maneira individual. Ele vai lá, uma pessoa fala, ele vai lá, já entra com um processo e ele mesmo é o juiz. É totalmente parcial. E você verifica que ele é uma pessoa de esquerda e ele está atuando em favor dos esquerdistas. Uma manifestação totalmente legítima, ele está indo além do seu poder. Olha só, ele está obrigando a Polícia Rodoviária Federal, como nós estamos verificando casos de policial ter que agir de maneira grosseira, de maneira estúpida, sabe? Isso daí é um caso muito que eu nunca vi. Eu até provoco aqui os meus colegas se eles já viram essa situação, o STF agindo da forma que está agindo por causa de uma manifestação. Eu estou indo às ruas. Qual é o problema aí? E detalhe, como o meu querido amigo Negão falou, o Ricardo falou, eles estão indo porque eles querem saber o resultado dos relatórios. Eles estão pedindo ajuda. E eu não vejo nenhum problema até esse relatório sair deles poderem ficar na frente. Qual é o problema deles ficarem na frente da base da polícia militar, da base do exército? Qual é o problema? Se são eles que vão trazer o relatório. Sim, isso mesmo. Olha só, deixa eu só responder uma pergunta da Jamile. Eu quero puxar para você. Quero puxar para você. Acabou de sair aqui, ó. Urgente. Em relatório ao TSE, o Ministério da Defesa não identifica fraude nas urnas e apenas sugere recomendações. Agora, vamos lá. Olha que interessante.
O relatório Porém, diz... quando você continua lendo, aqui diz, não é possível afirmar que o sistema está isento de influência maliciosa. Ou seja, porque quando você faz testes matemáticos, quando você põe à prova de estatísticas, você encontra muitas coisas que deveriam ser respondidas pelo TSE. Só isso, responder essas dúvidas. O povo está com dúvida, mas o povo está sendo calado pelas suas dúvidas. Peraí, se eu sou povo, se eu faço parte do processo eleitoral, porque os eleitores fazem parte do processo eleitoral, e os eleitores têm dúvida sobre as coisas que estão sendo apresentadas pelo próprio TSE. Ninguém foi buscar na casa do Zé João ou do Zé Paulo. Eles foram aonde o TSE deu a condição, nos arquivos do próprio TSE. E as pessoas estão com dúvida. Custava fazer um pronunciamento, um documento dizendo, olha, isso que você tem dúvida aqui, ô Zezinho, é por conta disso. Aquele outro ponto que você teve dúvida é por conta disso aqui. É tipo assim, não, cale-se, porque senão eu vou atrás de você. Porque você é um golpista interventor. Ouse nos questionar. Não ouse ter dúvidas sobre o processo. Peraí, a dona Maria, preta, pobre, periférica, com 2 filhos, irmão solo, ela não pode ter dúvida? Ela não tá lá. Se ela tiver, você não tem certeza disso. Você não pode falar por todas. Você não pode falar por todas. Na Assembleia eu vi. Você não pode. Eu vi. Você não pode falar por todas. E outra, e vou te falar mais. Eu vou dar uma carta black aqui. A gente viu o mapa porque é o seguinte, você não mora na periferia, o negão mora. A gente viu. E ele sabe quem tá indo na manifestação mais do que você. Mas eu não quero jogar essa cartinha não, pra não ficar feio pra você. Porque você quer mandar na dona Maria, que é preta, pobre, periférica e mão solo. Agora, olha que loucura. Você tá impedido de ter dúvidas. Isso me dá muito medo. Você não pode questionar uma máquina. O que eu quero jogar pra você, Negão... Não dá pra dizer que isso tá certo, mano. Não dá pra uma pessoa ter medo de falar, pensar 10 vezes antes de falar. Olha essa bancada aqui, mano. Ninguém aqui vai xingar ministro, ninguém aqui vai xingar nada. Você não poder fazer pergunta, ninguém vai afirmar nada que isso aqui tá errado. A Jamile fez uma pergunta que ela falou assim, ó, a gente nunca viu o Estado fazendo desse jeito, como o ministro tá fazendo. Eu falo pra você que eu já vi. E o Leonardo sabe quem fez também, o vice-presidente da República hoje. Pergunta para qualquer professor aí como é que ele fazia quando o pessoal fazia greve lá em frente à Lesp, ou eu tô mentindo? Entendeu? Pergunta para qualquer ativista de esquerda aí qual o posicionamento dele hoje sobre o... hoje não, que hoje ele vai falar que é só alegria porque tirou o Bolsonaro. Mas do que ele chamava o vice-presidente da República? Esses foram tempos em que eles podiam gritar isso daí. Será que hoje eles podem gritar do mesmo jeito? É isso que... com essa notícia que o Ricardo acabou de dar, na minha opinião, acabou. Você vai ter que engolir 4 anos de presidente Lula. É a vida. Se junta, se agrupa, duvido que eles vão deixar, mas vamos lá. Se junta, se agrupa, tenta formar uma nova base de direita, presta atenção onde vocês erraram. Eu tenho vários pontos. Se alguém falar assim pra mim, Negão, onde você acha que a direita errou, eu chuto uns 10 pontos assim, sem pensar muito. Entendeu? E tenta de novo. Essas pessoas estavam desesperadas. E hoje, você acha que o processo eleitoral não foi feito direito? Com quem você vai falar hoje? Com o TSE. A partir do momento que o pessoal do TSE tá calando as pessoas que estão fazendo perguntas, para quem você vai... Aí elas apelam. Quando no momento em que você acusa as pessoas, elas vão pedir ajuda para quem elas acham que podem ajudar. E eu sou muito contrário a isso. E eu sou muito contrário a isso baseado no que eu vi na pandemia, aonde foi dado direitos de imperadores para governadores e prefeitos, e a gente viu o quanto a mão do Estado pode ser pesada. É por essas e outras que eu não concordo, por essas e outras que muita gente perguntou para mim assim, Negão, você não vai ajudar na manifestação, você não vai ajudar a sua voz, o seu canal, para chamar pessoas para manifestação? Eu disse que não. Eu fui muito sincero com os meus inscritos. Falei, gente, eu não concordo. O que eu entendo é o seguinte, você vai ter que engolir o Lula por 4 anos. E vamos que vamos. E se junta, se agrupa, começa a conversar, começa a juntar outras pessoas, tenta manter uma direita, reze para que os deputados eleitos não se corrompam, não vão para outro lado, não se entreguem ao primeiro mensalão ou ao tal orçamento. Não, agora não é mais orçamento secreto, agora mudou. Agora é emendas de relator. Foi orçamento secreto durante 4 anos, mas agora, como o presidente ganhou, agora é emendas de relator. Reze para que os candidatos que foram de direita, que subiram na esteira do Bolsonaro, não se entreguem ao bendito teto de gastos quebrado. Não se entreguem a um novo ministério, porque de cara já vão rolar 13.
E 13 para mim... 13 a mais. Não, 13 é um número emblemático, sabe? Porque é o número 13 e tal, é um número cabalístico, vamos dizer assim. Mas provavelmente vai de 15 a 20. Eu apostaria de 15 a 20 ministérios criados. A mais, você fala? Não, a mais do que o que a gente tem hoje. A mais do que os que já tem, é. A mais do que o que a gente tem hoje. Mesmo porque é muita boca para alimentar. Foram muitas promessas feitas, foram muitas coligações feitas, foram muitos pedidos de ajuda, foi muita gente que foi procurar o ex-presidente Lula, agora novo presidente, não sei nem como se chama. Como se chama agora, Leonardo? Presidente eleito. Presidente eleito, né? Presidente eleito. É isso. Aguenta, tá ligado? Se agrupa, se junta e bora pra cima. Eu não consigo ver outra coisa. Eu tô doido. Negão, olha só, eu queria relembrar o caso do deputado Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF. Você lembra por que ele foi condenado? Porque falou demais. Porque ele xingou o STF. E aqui eu queria te perguntar uma coisa, você que está em casa. Se um deputado que ele deputado federal, que ele tem uma proteção nas palavras dele, imunidade parlamentar, sequer nós que não temos nada, ele foi preso por se pronunciar contra entendimentos do STF e ele foi preso. Inclusive, Alexandre de Moraes foi uma das pessoas que ele citou e o próprio Alexandre de Moraes foi o juiz da causa. Me diga se isso daí não é mais do que parcialidade numa situação dessa. Mas eu só queria relembrar se isso daí não é censura. Sabe o que acontece, Léo? Eu penso assim, ó. A gente viu... Cara, não são todos os movimentos da esquerda, manifestações, eu concordo com você, que foram... Eu vi gente no MASP, ali embaixo, eu vi gente batendo tambor, entendeu? Queimando calcinha, e tá tudo bem. A marcha da maconha. A marcha da maconha, a marcha das depravadas, das vadias, com os peitos de fora, e tá tudo bem. Agora, a gente viu muita invasão, matando gado, destruindo biotecnologia, e ninguém foi atrás dos líderes. Ninguém foi fazer campana e descobrir o que estava acontecendo nos movimentos ali na lateral, exatamente igual, na lateral das rodovias. Quem que está sustentando? Quem está botando comida? Quem que está financiando as barracas? A gente não viu, cara. Agora o cara vai querer saber quem que está levando água para essas manifestações, levando comida, levando aquelas barracas para o pessoal não ficar tomando chuva. Pelo amor de Deus, Léo, você é um cara inteligente. Você não vê 2 pesos e 2 medidas acontecendo no país. Tem muita gente aplaudindo, Léo. Você não, mas tem muita gente aplaudindo assim. É o Daniel Silveira? É o movimento de direita? Eu quero que se dane, tá calando os caras de direita? Mas isso não é justo, isso não é democrático. Tem deputado eleito. A esquerda bate muito no peito dizendo assim... Isso não é um ato, isso não é democrático, pedir intervenção. Agora, para ficar vendo quem está financiando água e barraca como se fosse uma organização criminosa internacional... Mas ninguém procura quem está jogando água com laxante. Não é como se fosse. O STF trata como organização criminosa. Entendeu? Não, acho e que aí? Se for quem cometeu crime, quem invadiu propriedade particular com função social, tá? Porque é outro assunto, é outro tema que não tem nada a ver com outro tema que a gente pode ficar 2 horas falando aqui. Quem comete crime tem que pagar pelo crime, ponto. Eu não vou passar pano para quem comete crime. Você pode ser de esquerda, você pode votar no Lula, você pode ser direito, você pode votar no Bolsonaro. Cometeu crime, você tem que ser responsabilizado pelo crime que cometeu, ponto. Agora, a questão do Daniel Silveira, por exemplo, tem vários vídeos meus com milhares de visualizações aqui da Jovem Pan, eu criticando a decisão, tá? Hoje, inclusive, tem 10, se eu não me engano, o número ao certo, mas se eu não me engano são 10 deputados eleitos em todo o Brasil que tiveram contas nas redes sociais retidas. 10. Né? 10 deputados federais eleitos. Fora o Monark, hoje também teve outras Ontem figuras. Ao vivo, né? O Monark, outras figuras, inclusive o Arthur Duval, né, passou pano, mas enfim. Figuras que... E eu que sou de esquerda não passo. Figuras que realmente tiveram suas contas retidas e eu fui contra. Agora, aí eu tenho que ponderar. Assim como eu defendo a lei e sou coerente nesse sentido, eu tenho que ser coerente nesse outro sentido também. Como eu falei, existe respaldo legal, não só na jurisprudência e na doutrina, mas no Código Penal brasileiro, na Constituição brasileira. Então, sim, pessoas que estão pedindo por intervenção militar e relativizando essa pauta,
é crime, é criminoso. Mas não são todas, Léo, por favor. A maioria A gente está, concorda Ricardo, com você. Não é a maioria, Léo. Não é a maioria. A gente sabe que o teor dessas manifestações... Pode acreditar, não é a maioria. Mas a gente sabe que o teor dessas O cara que manifestações... vai na manifestação de esquerda e pede a ditadura do proletariado, qual a diferença? Ditadura é crime. Eu não sou comunista. Agora, o cara que essas manifestações têm esse teor, e a gente sabe que essas pessoas, e aí você passa, você conversa, você vê nas redes sociais, elas não aceitam, elas estão inconformadas com a vitória do Lula. Agora, essa é outra pauta. O Lula foi eleito, agora saiu o relatório. Eu não posso falar. O Lula foi eleito Então, e ele tem e vai assumir. Léo, você não tem que Léo, achar ou não achar. É sutil isso, eu quero passar para Duda aqui, é sutil. As pessoas não estão indignadas por o Lula ter ganhado. As pessoas estão indignadas pela maneira que o Lula ganhou. As pessoas estão indignadas porque ele sequer concorreu. Não é essa é a diferença. É porque ele não. As pessoas estão indignadas porque ele concorreu. As pessoas estão indignadas porque ele foi solto. Isso. É de muito antes. Ele não devia ter sido parte da eleição. Gente, ele vai ser ele não devia. Esse é o problema. Ele nem devia ter participado das eleições. Ele nem devia ter participado. Não, é a lei da ficha limpa que dita isso. Não é você quem dita, é a lei que da foi ficha sancionada limpa pelo que diz PT, isso. que foi sancionada pelo PT. Então por que ele não tem a ficha limpa e está concorrendo? Ele está indo contra o próprio partido? Direito, vai falar sobre segundo Não, Léo, peraí, você falou, agora deixa eu falar, porque é o seguinte, você não aceita opiniões contrárias. Você acredita que a sua opinião é... Não aceito. As pessoas... Eu aceito muito bem, que eu não aceito que me xinga. Não, ele chama a gente de golpista, mas ele aceita a opinião contrária. Vamos ver, até onde você vai falar, eu posso falar depois. Quem pede golpe de Estado é golpista. É esse o ponto? Posso falar agora? Lógico que pode. Legal, então vamos lá. As pessoas não estão inconformadas do Lula ter sido eleito. Exato. Elas estão inconformadas pela maneira que o Lula foi eleito. Isso é completamente diferente. Então essa pencha que a esquerda está dizendo, aceita que dói menos. O problema não é o Lula. O problema foi a maneira, o processo eleitoral que as pessoas... Podia ser o Zezinho da esquina, podia ser o... A esquerda passou 4 anos enchendo o saco com o negócio das fake news do WhatsApp. 4 anos. Depois ficou enchendo o saco no negócio da pandemia e falando. Ou seja, quem aqui não respeitou o aceita que dói menos? Exato. Por isso que eu quero puxar a Duda aqui, negão, porque ela estava falando exatamente isso. Ninguém tirou o Bolsonaro da cadeia para ele concorrer em 2018. Exatamente. As pessoas estão indignadas porque o Lula virou presidente. Isso é bom deixar muito claro, Duda. Ou pelo processo que fez o Lula virar presidente? É uma indignação que ela é muito antiga, né? Ela vem de muito antes. As pessoas... Eu recentemente até gravei um vídeo em inglês que tem repercutido fora do país. As pessoas não estão indignadas porque a gente perdeu, porque o Bolsonaro perdeu. As pessoas estão indignadas porque o cara que ganhou não devia nem ter participado da eleição. E participou de uma eleição totalmente injusta, né? Com diversas denúncias que a gente fez de irregularidades para o TSE e que nunca nem foram apuradas, né? Nunca nem pararam para dar atenção para isso. Tacaram a batata quente na mão de outra pessoa e lavaram as mãos. Então as pessoas não estão indignadas porque o Lula ganhou. As pessoas estão indignadas porque ele foi solto. As pessoas estão indignadas porque ele foi permitido de participar das eleições. As pessoas estão indignadas porque a eleição foi injusta e tudo isso levou a ele ter vencido, né? Então essa é a indignação. É uma grande diferença. E outra, e aí eu não sei nem se eu... Olha que loucura. Eu duvido se fosse o Fernando Haddad que tivesse corrido com o Bolsonaro e ele tivesse ganho. Mesma coisa. Duvido. Mesma coisa. Sabe o que acontece? O problema não é o personagem que ganhou. O problema é as regras do jogo que fizeram o personagem ganhar. Tá muito claro. Você conversa com as pessoas estão dizendo exatamente isso, não cara. Aceitam o Lula. Não, cara. O problema não é o Lula. Ele não era nem pra ter participado. Ó, você acabou de descobrir nessa mesa, então, que as pessoas esclarecidas, elas sabem jogar e sabem perder e sabem ganhar. O que as pessoas estão indignadas, ô Léo, é pela regra do jogo ser mudada várias vezes e quando tem dúvida é cala a boca e aceita. Você tá entendendo? E se não esteja preso. Quando se fez os cálculos estatísticos, mostrou várias coisas, onde a ação do eleitor mudava de acordo com o modelo da urna. Pelo amor de Deus, isso é impossível de acontecer. Imagina. Ou quando mostrou-se que
todas as urnas. Na boa. Fake news total. Não entra nesse assunto. Não, eu não quero nem entrar. Não entra olha nesse que assunto. Fake news total, disse o técnico. Olha que situação. Não, vários técnicos disseram isso, não fui eu. Eu sou técnicos disseram isso. Eu sou arrimo de família. Técnico Eduardo de cabelo azul. Disse o palpiteiro O que eu tô Leonardo. dizendo... Eduardo de cabelo azul é técnico. Eu quero até mudar. Eu quero mudar a faixa aqui do bolo, porque é o seguinte, isso é o que eu ouço nas ruas, isso que eu ouço. Então as pessoas estão se questionando em relação a isso e por conta disso elas estão procurando uma boia de salvação. Sabe por quê? Sabe aqueles pintinhos que quando estão desesperados correm atrás da galinha? Aí quando não tem a galinha eles correm atrás da pata. Se não tem a pata, corre atrás do cachorro. Gente, eu vi com meus próprios olhos. Eu fiz uma palestra em Rio do Sul, Santa Catarina. Sabe onde estavam as manifestações? Me deu um misto de alegria e dor, cara. Sabe onde estavam as manifestações? Nas garagens da van. Sabe, no estacionamento? Porque as pessoas se sentiam meio que protegidas com o simbolismo do Luciano Hang. Sim. Elas não estavam bloqueando as rodovias. Eu vi 4 ou 5 na frente das lojas da van. E olha o desespero. Tomou multa e olha também. o desespero. E sabe o que eu vi? Quem tava lá dentro Não, tomou eu multa. vi uns caras aparamentados, pareciam os Marina. Sabe Marina? Sabe esse filme, Marina? Os caras aparamentados pra dispersar colono do estacionamento da van. Bastante democrático. Eu vi as pessoas catando uma escopeta com bola de borracha a 10 metros e as pessoas gritando, tem criança aqui, tem criança aqui. A gente tá no estacionamento. Ou seja, eu não sei o que aconteceu com o Brasil. Essa que é a verdade. Você que está assistindo a gente agora, escreve aqui embaixo. O que está acontecendo com o Brasil? Eu nunca imaginei que isso ia acontecer com o Brasil. Nunca imaginei. Ou seja, quando o povo entra no processo eleitoral, esqueceram, sabe o que, Negão? E Léo, e Jamile, e Duda, que numa eleição tem povo. Olha só. Sim. Os 60 milhões que votaram é o povo. Quem não saiu de casa pra votar é povo. Você Quem entendeu? votou no Bolsonaro, E aí, a questão não é quem ganhou, Léo, mas é a maneira. Mas eu quero mudar a faixa do bolo Não adianta aqui. falar isso pra ele vai fingir que ele não tá Não, mas não tem problema. Eduardo, Isso porque é... o mundo tá vendo isso. Nessa mesa Vocês vieram você piada tem... internacional. Nessa A mesa gente ri você de tem gente como eu que já entendeu, mano, que é 4 anos de governo isso aí, Lula. é isso aí. Nós vamos Aceitem, virar, galera. Não é Argentina aceitar, e Léo. Isso a vambora. gente já aceitou, Então, beleza. Léo. Então acabou a discussão. Não acabou a discussão, ela só tá Aí, começando. tá vendo? Tá vendo? Você Acabou entendeu? a discussão, então. Não, Acabou a discussão. acabou, cala a boca. É um menino de Agora- 20 anos com agora é Copa. Quer que eu cante a bola? complexo Quer que eu cante a bola de qual vai ser o sabe? discurso agora? Tá qual todo E escrevendo. ela, a de 19 anos, É um cabelo azul. A complexo. técnica do É um TSE. complexo A técnica do de TSE. ditador Daqui que ele pra tem. frente. A técnica É do lindo. TSE. Daqui pra A técnica frente, do daqui pra TSE. frente. Fala no meu cabelo, ele é frase de assim que eu quero que ele efeito. seja. Pode falar. Falando de característica da moça, hein, Léo? Eu que A de compro a homem. tinta, Olha meu só, filho. Eu que técnica faço. de Ele é assim homem. que eu A técnica do quero. TSE. A Ricardo, técnica do eu queria TSE. trazer aqui um questionamento, porque a gente vê muito, inclusive o Leonardo falou muito, a Duda, vocês, todo mundo, a bancada que falou muito, e eu vejo as pessoas na mídia falando muito sobre a questão que as manifestações estão sendo no sentido de pedir a intervenção das Forças Armadas, correto? Porém, tem algumas pessoas falando que as manifestações estão ocorrendo pedindo a intervenção federal. Olha só, na lei que trata sobre os crimes contra a democracia, fala que se realmente eu pedir a intervenção das Forças Armadas, nesse caso eu estaria tratando de um golpe. Eu concordo com o Leonardo, porque a lei fala sobre isso, tá? E eu não sou ministro do STF para poder mudar de ex officio, né, a legislação. Pois então, quando nós estamos falando de intervenção federal, eu estou dizendo que certo estado, certa unidade da federação, ou seja, um estado, ele deixaria de atuar e aí a União atuaria no lugar daquele governador. Por quê? Para atuar no sentido de, eu queria até trazer aqui, por exemplo, um exemplo, porque muita gente não consegue fazer essa diferença. Manter a integridade nacional, porque aquele governador gastou todo o dinheiro, então o Estado está devendo, então a União pode ir lá e intervir. Nesse caso, pedir a intervenção federal não é o que a manifestação deve fazer, porque eu estaria pedindo para o Lula atuar. No caso aqui, até dezembro, o Bolsonaro atuar. E ele não vai atuar.
Porque não é o caso Não aqui, é o caso, é tá? isso aí. Então, quando eu falei lá no início, nas minhas palavras, que a manifestação tem que ter uma pauta pronta e organizada, é que eu não estou vendo, viu? É porque ela não tem liderança. É isso. Não tem liderança. Mas é isso que eu ia Ela falar, não tem Negão. liderança. E é isso que eles Mas não ela acreditam. não tem liderança Ela é o justamente povo. porque ela é espontânea. As pessoas montaram do nada, não tem um deputado tem como no meio, você- não não tem tem um uma- parlamentar. As pessoas estão ali Mas porque não é elas querem estranho não ter estar. um deputado? Elas- Não tem- Lógico que tem- não. Não, tem. porque é vontade Não é popular. estranho. Se tivesse, já é teria vontade caído. popular. Não tem. É o tivesse, já povo teria indo caído. pra rua e falando, ó, a gente tá com medo, a gente tá preocupado, a gente tá indignado, a gente tá confuso, a gente precisa de ajuda. É por isso que não tem deputado Não é à no toa meio. que você tanto não tem liderança, você não tem uma organização ali, um núcleo, que está sendo muito comum também o pessoal que está indo sabotar. Seja levando, sei lá, um pãozinho com alguma coisa laxante, que o pessoal fala que é laxante, mas o pão tá tipo úmido, seja com aquela água que foi furada numa seringa. Então o pessoal tá até sabotando, seja fazendo vídeo de humor dentro da manifestação, tá tendo muito isso também. O pessoal anti-horário que tá indo lá para zoar mesmo, o pessoal horário que Pois tá indo... é, mas... Então, tipo assim, por que isso está acontecendo? Porque você não tem uma organização. Sabe qual vai ser o discurso daqui nos próximos 4 anos? Escreve o que eu estou dizendo. Vai ser o bendito do deixa o homem trabalhar. Para quem... com certeza. Lembra disso, Ventura? O Ventura. Foi no primeiro ano do governo Lula, usou-se essa frase, deixa o homem trabalhar. Ah, mas não tá, o salário tá ruim, a gasolina tá cara, não sei o que. Deixa o homem trabalhar. Aposto e ganho com vocês aí de casa que vão ressuscitar isso. Vão. A pergunta que eu te faço Os 100 dias. Não, isso vai ser pelos 4 anos. Os 100 dias já até falaram, já até usaram isso. Eu aposto, eu pergunto pra você, rolou isso no governo Bolsonaro? Claro que não. Não. Então, foi como eu disse, a esquerda passou Chumbo trocado não dói. 4 anos querendo o impeachment, querendo todos os motivos pra tirar, querendo o Mourão, querendo tudo, entendeu? Fez piadinha com o Guaraná Jesus. eu queria impeachment. trazer mais, puxando aqui pro que o Negão falou, você percebe quem é que tá articulando a questão política da equipe do Lula? Quem é? Quem é? Alckmin. O Alckmin. Não, quem está cuidando. Inclusive, nós temos 31 pessoas cuidando da equipe técnica. Certo. Nessa transição. Quem está cuidando da questão política, agora eu esqueço o nome dela. Glaze Hoffmann. Glaze Hoffmann. Isso mesmo. Sim, a E Glaze. ela está fazendo o quê? Ela é muito inteligente, essa mulher. Ela está começando a puxar os partidos pro lado dela, justamente para fazer Mas o quê? é isso que eu queria Para falar do bolo. o ano de 2023, Então, o Lula conseguir trabalhar. Mas vamos lá, olha que interessante isso. Eu quero fazer essa... Não sei, uma vez um policial me falou, um policial especialista em rouba-banco, eu não sabia disso, talvez vocês não saibam e o pessoal de casa vai saber agora. Vocês sabiam que quando existe rouba-banco, agora eu vou contar um grande segredo aí da polícia, a polícia agora que se vire para achar outro segredo. Vamos roubar um banco. Não, por exemplo, os caras roubavam 5 milhões. Sabe o que eles falavam na mídia? Foi 10. Sabe pra quê? Pra entre os bandidos brigarem. Porque o cara fala assim, pô, mas peraí, eu fiz a correria pra você, eu fui o cara do carro, mas você falou que era 5 milhões. Foi 10? Eu quero o dobro. E aí acabavam os caras se matando, os caras brigando entre eles, aí você descobria o fio da meada. Então eles pulverizavam que era muito mais dinheiro para que eles começassem a brigar entre Aí, o eles. Ricardo estragou o rolê da polícia. Estraguei o rolê. É que agora que vocês arrumem outro. Os bandidos não vão nem ligar. Não, o cara. bandido nem assiste a linha de frente. Eles assistem outras coisas. Né, Léo? Então... Não sei, mas pode assistir tudo que eles quiserem. Eles assistem o que Aí, eles não quiserem. é, Léo? Só pra... Não sei, eu não sou bandido, não tenho condenação. Só pra brincar. Eles assistem o que eles É só pra ser quiserem. maldoso, é só pra ser maldoso. Mas olha que interessante. Eu assisto. E eu trouxe, então, a primeira coisa é isso, né? Você prometer mais do que você combinou. E eu tô vendo isso acontecer nesse início de governo. Ou seja, aquilo que o Lula prometeu não cabe no orçamento. Ele já está pedindo estouro de teto, mais 200 bilhões. E mais ainda, eu lembrei de uma parte bíblica que Jesus disse o seguinte: na casa de meu pai existem muitas moradas. Ou seja, está criando-se um monte de ministérios para que todo mundo fique embaixo de Deus. Né? Para que Deus consiga olhar para todos os seus súditos nas suas moradas. E isso vai dar ruim. Não vai olhar pra ninguém no fim das Isso contas. vai dar ruim. Porque, como o Negão falou, no mínimo vão aumentar mais 20 ministérios ou até mais. E aí vai estourar Pra teto mim, de 3 gás, é um número vai voltar a emblemático. inflação, 3 é só porque- vai ter promessas que não vão ser cumpridas, impostos que vão ser aumentados. E aí, deixa o homem trabalhar? Eu acredito que não. O que você acha que vai acontecer, Duda? Quando as promessas não forem cumpridas e o povo começar a perceber que não tem dinheiro
para pagar certas coisas, mas tem dinheiro para criar mais 20 ministérios. É assim, a questão das promessas, acho que foi ontem, eu vi um pessoal que fez o cálculo, né? Com o tanto de promessa de campanha que o Lula fez, ele teria que cumprir uma dessas promessas a cada 14 dias durante 4 anos para conseguir dar conta de cumprir tudo. É óbvio que isso não vai acontecer, né? Porque são só promessas, promessas e promessas, e elas são apenas isso, são promessas. Auxílio Brasil, a gente já sabe que vai cair, né? Salário mínimo, a gente já sabe que não vai aumentar muita coisa, diferente do que foi prometido em debates na TV aberta, né? Então, assim, vocês falaram muito do deixa o cara trabalhar. Eu acho que deixar o cara trabalhar vai ser a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque, sabe aquela história do cavar a própria cova? É o cavar a própria cova. Se a gente larga esse cara pra fazer o que ele quer, das duas uma, ou a situação vai ficar tão ruim que a oposição vai acabar e a gente não vai ter nem como ressurgir, ou a situação vai ficar tão ruim que a oposição vai se fortalecer cada vez mais, as pessoas vão perceber o que elas elegeram e em 2026 a situação muda totalmente. Eu canto a bola que ele tem 1 ano. 1 ano. E em um ano ele tem que mostrar serviço. Que o Alckmin tá sério, lá. você disse. Não, 1 ano ele vai ter que fazer uma mudança, porque a conta, pra mim, é sempre simples. 25% da galera, entendeu, que votou no Lula, votou porque vai votar nele e pronto, acabou. Independente. Ele pode derrotar o Brasil, como Dilma fez. Ele pode sair chutando velha na rua. A galera vai votar nele. Os outros 25% votaram porque não gostavam do Bolsonaro. Prefeririam Simone Tebet, prefeririam o Ciro, prefeririam a Soraya. Os outros 50% se dividem entre os 25% que, da mesma forma da galera que vota no Lula, votaria no Bolsonaro, independente do cenário, e 25% que não gostavam do Lula. Ou seja, o Lula tem 75% de pessoas que não gostam dele. E ele tem que virar isso. Ele tem que virar, entendeu? 75 dividido de gente que gosta e gente que não gosta. É isso aí, essa conta certa. Isso, gente que gosta e gente que não gosta. E os 25 que vão gostar do Bolsonaro a vida inteira, e esse o Lula não vai ganhar, ele pode transformar o Brasil em Suécia, a galera não vai apoiar o Lula. Ou seja, ele tem 1 ano. Porque em 1 ano ele vai ter que virar o cara que falou assim, pô, vou votar em você, mas preferia no Ciro, ele vai ter que convencer esse cara primeiro. Depois de convencer esse cara, ele tem que convencer os caras que não gostam dele e preferiam, não gostavam nem dele nem do Bolsonaro, mas entre os dois preferiram o Bolsonaro. Entendeu? Para depois ele. E isso é 1 ano. Porque se não for 1 ano, já vai começar a cair todo o castelo de cartas dele. Por que é isso? Porque quando você chega de cara dizendo, vou meter 13 ministérios. E eu falo pra vocês, pra mim esse 13 é um número emblemático. E quando mais 13, né? Quando o cara te diz... É um número diabólico. Quando eu vou fazer mais 13, olha o número 13. Não são 2 nem 3 a mais, são 13. Significa que ele vai fazer muito mais. E pra sustentar essa máquina, pra sustentar o tanto de benefício social que ele pretende fazer, pra sustentar toda a galera do agro que ele pretende comprar terra de fazendeiro, porque não vai tomar, todo mundo sabe disso. Ele vai acabar comprando essas terras, vai ter que nascer dinheiro de algum lugar, e aí, filho, a inflação vai subir, vai chegar uma hora que não vai dar mais pra pôr a culpa no Bolsonaro, porque eu aposto que vai ser essa a resposta dos próximos 6 meses. Ah, tudo é o Bolsonaro. Ou o capitalista malvadão, viu, negão? O capitalista malvadão, das duas uma. É 1 ano, 1 ano. E o Alckmin já tá lá, se aquecendo já, que já tá sendo chamado de presidente. Eu acho que nesses 4 anos o Alckmin vai ter um pedaço de mandato maior do que o do Lula. Se eu tivesse que apostar, eu diria isso. Jamile, seguinte, você viveu de forma ativa ali 2002, 2003, você mexia ali com... Na época, eu vou ser bem sincera, nunca fui a nenhuma manifestação. Não, tô dizendo assim, você trabalhava ou você vivia o mercado? Sim. Tá. O que acontece? Existe uma coisa que esses dois aqui não sabem. 2002, 2003, não existia o WhatsApp, entendeu? Não existia quase rede social. Era só... era o ICQ. O Orkut, o MSN. Não, muito ICQ. antes. Não tinha ainda. Era o ICQ, era o MSN ali. Orkut veio depois. ICQ. Então, qualquer coisa que a gente sabe agora que o Lula fazia, você tinha um respaldo absurdo da televisão, dos jornais. Hoje você tem 50 milhões de olhos olhando. Você acha que mesmo ele fazendo toda essa velha política,
de acomodar todos os amigos do rei, né? Distribuir ministérios e secretarias e diretorias e tudo mais. Você acha que vai ser tão tranquilo quanto o primeiro mandato dele lá em 2002? Não. Com toda certeza não. E detalhe, olha só, nós no último programa, nós colocamos exatamente quantos deputados federais foram eleitos e que, entre aspas, estariam apoiando o Bolsonaro. Eu vejo que a estratégia nesse momento do Lula, que não é errada, é unir esses parlamentares. Justamente para quê? Para conseguir trabalhar e aprovar as medidas protetivas, as MP, né? Para aprovar as leis ordinárias, para aprovar todas as leis que eles colocarem no Congresso Nacional. Essa é a ideia e essa é a estratégia. Agora, dizer que vai ser tranquilo, eu vejo que não. Por quê? Porque se eles colocam e começam a abraçar várias pessoas, o bolo não vai conseguir ser dado para todo mundo. E aí alguma coisa vai ficar fora da caixa. E aí é o que a gente vai verificar. E detalhe, a população, a partir de agora, ela está muito mais... Politizada? Politizada, isso mesmo. Essa é a palavra corretíssima. E esperando o erro. E isso, estão analisando cada detalhe. E eu vou puxar ainda a palavra do Negão, que ele disse que não vai dar 4 anos, ele vai dar no máximo 1 ano. Você percebe que quando a população votou no Bolsonaro, nos 6 primeiros meses, 8 primeiros meses, o pessoal já estava lá, cadê a gasolina, isso, aquilo, colocando os defeitos, as próprias pessoas que votaram nele. As próprias pessoas, correto? Uhum. Que estava lá. Imagina, nós temos a metade que não votou no Lula, né? Que seria os 25% que o Negão falou, e também os 50% que votaram no Bolsonaro, que vão estar lá, ó, de olho em todas as atitudes, não só do Lula, como também toda a equipe dele. Ô, Léo, seguinte, a gente sabe, isso eu acho que você vai concordar comigo. O Boulos disse que houve corrupção no governo ali, Lula e Dilma. Sim, e eu concordo com ele. O Alckmin disse também. Sim. O próprio Lula disse que houve corrupção, porque ele falava, eu não sei de nada. Não sei se você lembra disso, que ele falava, eu não sabia nada. Mas os 3 falaram que tinha muita corrupção. Aí a Lava Jato mostrou que devolveu 6 bilhões em corrupção. Então, uma coisa é clara. No governo Lula, eu não estou dizendo que ele... sim ou não, mas o governo em si era uma máquina de corrupção. O Boulos falou, o Lula falou, o Alckmin falou, os empresários falaram e tudo mais. Como é que o Lula vai governar agora ministério que isso acontece sem corrupção? Então, esse é o grande desafio. É o desafio dele, e é uma crítica, ele vai ter que lidar. Agora pode usar a emenda de relator? Tá tranquilo? Não, orçamento secreto... Não, orçamento secreto e emenda de relator, o cara utilizar o mesmo argumentos diferentes para a mesma coisa é um absurdo. E aí Não, eu quero saber se agora pode. Não, mas Negão, eu quero que o Léo... Nem pode. Porque assim, ó, ele trouxe todo mundo de volta. O Léo, é assim, ó, ele trouxe todo mundo de volta. Como disse o Alckmin, ele trouxe toda a turminha, toda aquela galera. Não, o próprio cara do dinheiro na cueca tava no palco lá com ele na hora de festejar. Então, não, cara, de novo, cara, esquece. O Bolsonaro já acabou, já era. Acabou, já foi. Tá bom, Nós estamos falando não é você que tem que falar do governador, do presidente eleito, pelo amor de Deus. Você não falou que tem que ter. Aceita que dói menos, Léo. Aceita que dói menos. É o Lula que é o presidente. Agora é o Lula. Agora é o Lula. O Bolsonaro eu não posso falar. Eu tenho que ficar quieto, não posso falar do Bolsonaro. Não. A gente quer saber agora. Não, porque o presidente é o... Deixa o homem o presidente é o Bolsonaro, o presidente eleito é o Lula. Se a gente sabe, você falou que existia uma grande corrupção. O Boulos, o Lula, o Alckmin, a galera toda dizendo, como é que esse cara vai conseguir governar sem corrupção, trazendo toda essa galera de volta? Não, essa galera de volta não tem nada a ver com corrupção. Não, o modelo. A Gleisi não foi condenado, o Alckmin modelo. Foi condenado. Não, o modelo. Eles são condenados. Não, eu tô dizendo o modelo. Que modelo? O modelo de distribuir, de fazer mais ministérios. Mas é você que tá acusando. Por exemplo, o Haddad falou que... Ministério, todo mundo... O Bolsonaro entregou pro Ciro Nogueira. A pergunta é, da onde vai sair o dinheiro? Exato. E outra. Da onde vai sair o dinheiro? O Haddad falou que estudou de uma forma bem básica para passar na faculdade de economia. E aí botaram a economia na mão dele. Não, ninguém colocou... já tá mentindo. Ninguém colocou a economia na mão do Haddad. Não tem ministro da Fazenda. Na boa. Eu não acredito que o Lula vai dar essa mancada. Pode anotar. Mas vai lá. E não vai ser o Haddad. Eu que sou de direita, não acredito que o Lula vai dar essa mancada logo de cara. Não vai de colocar um Haddad ministro da Fazenda. E nem deve ser o Haddad. Eu sou de direita, não acredito. O que ele vai fazer para não ter mais corrupção?
Então, vamos lá. Primeiro, e aí é algo que foi feito, inclusive, durante o governo do PT. A lei da ficha limpa foi sancionada nos governos do PT. O fortalecimento da Polícia Federal foi nos governos do PT. Então, é isso que tem que ser continuado sendo feito. A gente tem que fortalecer a Polícia Federal, a gente tem que fortalecer as nossas instituições, a gente tem que fortalecer o Judiciário, a gente tem que fortalecer os órgãos reguladores. E a liberdade de expressão? Não, aí é tem que fortalecer? Assunto. Não, tem que fortalecer. Não, para as pessoas terem liberdade de criticar o governo? Não, com certeza. Ótimo. Inclusive tem um ponto. Inclusive o PT, e todo mundo sabe que eu já briguei com dirigentes do PT. E eu vou ser oposição no que tiver ser que oposição. Eu sou um jornalista e eu vou ser oposição tanto quanto eu fui com o Jair Bolsonaro. Vocês podem escrever e podem me cobrar no que vem. Eu não tô defendendo isso. Eu vou te cobrar no próximo programa. Vocês podem... Não, o Lula assume 1º de janeiro. Até lá até 1º de janeiro é Bolsonaro. A partir do dia 1º de janeiro é Lula. E eu Lula já deu tapinha no rosto da ministra já. Mas o Lula não é presidente. Eu acho engraçado ele falar de fortalecer a polícia militar, mas as manifestações de esquerda pedem o fim da polícia militar. Pessoal, é o seguinte... Eu não defendo, o Leonardo não defende. Eu queria falar um negócio pra você. Entender a linguagem silenciosa traz muito mais benefícios do que apenas descobrir se uma pessoa está mentindo ou não. E muita gente me pergunta, Ricardo, como eu uso isso ao meu favor? Eu comecei a decifrar melhor as pessoas há mais de 30 anos, pois eu trabalhava com comércio e eu precisava aumentar as minhas vendas para me sustentar. Então, eu juntei toda essa experiência que eu acumulei dentro do curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Você vai aprender em 7 módulos tudo sobre negociação, gatilhos mentais, prospecção e outros temas importantíssimos para você se tornar um expert nas vendas. Você verá a transformação que esse curso vai causar nas suas vendas, como já causou na vida de milhares de alunos. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, cursos.com.br para você fazer a sua inscrição. E se você utilizar o cupom NIU25, você vai ganhar 25% de desconto. Esse será o primeiro passo para você vencer os seus concorrentes. Existem sinais que os grandes negociadores escondem as 7 chaves, mas eu vou revelar cada um deles. Pare de ser apenas um vendedor, seja o vendedor. Aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Eu quero começar com o Léo. Léo, conte os segredos de Léo Grandini. Não revelo. Você foi o quê? Campeão, não sei o que, de geografia? Conta aí. Eu sou medalhista brasileiro de geografia. Medalhista brasileiro de geografia? Palmas para o Léo. Palmas. Capital de Roraima. Roraima é Boa Vista. Quase que gaguejou. Aposto que Boa Vista. Mas vamos lá. Mas fizeram hoje isso mesmo, hoje no Morning. Mas falou de Sergipe. Sergipe e Aracaju, isso é fácil. Agora, quando você fala Roraima, é complicado, né? Rondônia. Rondônia é Porto Velho. Olha que interessante. Eu quero que você fale um pouco pra gente, pra você criar esse prólogo, que os países muçulmanos, eles têm algumas regras ali, porque o país muçulmano, ele se confunde muito com a própria religiosidade deles, né? Normalmente teológicos, né? E explica um pouco sobre bebida, sobre homossexualidade. Não são todos, depende. Alguns são mais ortodoxos, outros não. Só pra galera entender, o pessoal de casa entender também. Não, esse assunto é muito legal e a gente vai entrar, né, na pauta que a gente vai tratar. Inclusive hoje eu falei, a gente tá gravando o programa, durante essa semana eu tratei disso no Morning também. É interessante a gente analisar, porque o mundo, eu sou apaixonado, né, e eu amo esse assunto. Você pega o mundo árabe, você pega o mundo muçulmano. Existem países que, por conta do turismo, que por conta da parte econômica, eles são obrigados a se abrir, né, a aceitar, a poder relativizar, inclusive, próprios costumes e normas, né? Como, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Bahrein, esses países... Dubai, né? Dubai, nos Emirados Árabes. Maldivas, que é um país Maldivas muçulmano. Também, pouca gente sabe, né? Não é um país árabe, mas é um país muçulmano, lá perto da Índia, na Ásia. E esses países, eles basicamente sobrevivem por conta do turismo de ocidentais, do Ocidente, de dinheiro do Ocidente. Então, eles acabam relativizando algumas normas. Por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, e aí nas suas principais cidades, Abu Dhabi
e Dubai, é permitido você ingerir bebida alcoólica, que é algo que o Alcorão, o livro sagrado muçulmano, proíbe. Você, no caso, turista. Você é turista. O Você muçulmano, é turista. Não, Muçulmano não. Em hipótese alguma, em nenhum país do mundo muçulmano pode ingerir bebida alcoólica. Mas você, enquanto turista, pode ingerir bebida alcoólica em lugares específicos, hotéis, bares para turistas, né? Lugares na rua você não pode. Em alguns tem cota. Não. Tem cota do Sim. quanto você pode beber. É, Tem cota. Tem lugares específicos, né? Tem restaurantes para turista, tem um restaurante que é comum. Então, se você foi turistar e saiu andando na rua, vou entrar aqui nesse restaurante. Aconteceu aqui em São Paulo. Poxa, eu lembrei disso agora. Tem uma casa aqui em São Paulo, aqui, ali no Bom Retiro. Uhum. É no Bom Retiro? É no Bom Retiro. E era uma casa árabe. Uhum. Aí eu, esfirra, tá, uma cerveja. Ele falou, aqui não bebe bebida alcoólica. E era aqui em São Paulo. Interessante, né? Você entendeu? Então, quer dizer, o cara é um muçulmano, ele segue e ele não vai dar a bebida onde ele acredita, até porque é a casa dele, né? Exato. O restaurante dele é a casa dele. Sim. Isso que eu quero entrar também. Então, o Léo explanou aqui que é cultural, é da religião, é deles. Só que agora, no Catar, que é um país que tem essas leis, vai receber a Copa do Mundo. E aí, o que acontece, senhoras e senhores? O embaixador do Catar estava dando uma entrevista para um canal alemão, e aí ele estava falando sobre as pessoas homossexuais. Então, casais homossexuais que vão para a Copa do Mundo. E ele falou assim, eles têm que aceitar as nossas regras aqui, afirmou o embaixador da Copa. Durante a entrevista, o jornalista perguntou a Salman, por que ser gay é haram? Então ele disse assim, por que é pecado ser gay, né, no seu país? Aí ele disse, olha, eu não sou um muçulmano ortodoxo, mas não é que é pecado, ou é pecado porque é um dano da mente. Ou seja, ele foi tentar arrumar, porque ele quis dizer assim, não, veja bem, eu não sou ortodoxo, não é então... pecado. Não é tão pecado, mental. mas é um problema mental. E aí criou um problema seríssimo, porque as pessoas... Até pararam a transmissão na hora. Cortaram na hora. Nossa. Então, e aí, gente? Que clima gostoso. Como é que a gente vai fazer? E aí, qual é o limite de você Pra mim é o aceitar... seguinte, se eu fosse gay, eu não iria. Então, qual é o limite de você aceitar a cultura, a religião, que ninguém é obrigado a seguir a religião nenhuma de ninguém, e você tá visitando a casa deles e tudo mais. Como é que você vê isso aí? Eu vejo como se a regra fosse assim, negão, me desculpa, mas é que aqui a gente acha que o pessoal que é negro é inferior, então... Por exemplo, né? Poxa, não ia ser legal você estar aqui com a gente e tal, mas como é Copa, a gente vai tolerar. A gente vai tolerar vocês aqui, entendeu? Mas vamos fazer o seguinte, você fica mais pra esse canto aqui, procura não sair à noite, sabe? Eu vejo desse jeito. Se eu fosse gay, eu não iria. Simples assim. Curtiria meu futebol de casa, entendeu? Eu não arriscaria. Nesse caso, não é só ir pra você ter olhares maliciosos, vamos dizer assim. Você ter olhares de pessoas que são preconceituosas. Eu já vejo isso de um jeito mais perigoso mesmo. Se é perigoso, meu conselho é não vá. Meu conselho é siga da sua casa. Entendeu? Não vá para um país, em que você não vai ser bem recebido. Não vá para um país que está te tolerando. Entendeu? Que acha que a sua condição é uma coisa que você tem um problema na mente. Entendeu? Você não escolhe ser gay. Você não escolhe ser negro. Você não escolhe ser alto, você não escolhe ser baixo. Isso nasce com você e acabou. Se você vai reprimir pelo resto da sua vida, porque, sei lá, você deu azar de nascer num país desses, ou porque você, na sua família, o pessoal fica te reprimindo, é uma coisa. Mas aquilo tá dentro de você desde sempre, como qualquer outra coisa dentro de você. Não tem nada de errado com isso. O meu conselho é não vá. Não vá. Agora, simples assim. Então, agora eu quero imaginar justamente uma outra situação. Eu acho legal essa ideia do negão, que tipo assim, se não me querem lá, eu não vou, né? Tipo, você Curta o seu futebol de casa, que vai ser bem mais legal. Exatamente. Agora, Jamile, você não acha que pode acontecer, e aí é que me dá até um pouco de medo, de pessoas quererem ir lá justamente para provocar? Com certeza. Com certeza. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria te falar sobre o que eu sempre vi e eu já fiz. Eu vou viajar para conhecer o quê? Novas culturas. Não quero saber se o lugar é globalizado, como os Estados Unidos é. Então eu vou à Índia, eu vou para outro país para conhecer a cultura. Antes de ir,
Qual é a minha responsabilidade? É estudar essa cultura para chegar muito. lá e não fazer o quê? Provocação contra a cultura do outro, Sim. tá? Então eu acho muito interessante porque antes dessa situação acontecer, antes dessa palavra do governador, O embaixador Do Khaled embaixador, Salman, e ele é um ex-jogador de futebol, o inclusive. que acontece? As pessoas começaram a fazer manifestações nas redes sociais. Jogadores, artistas, começaram a fazer várias coisas, inclusive os times começaram a fazer blusas para os jogadores lá como uma forma de protesto contra o país que vai sediar a Copa. Então eu vejo assim, poxa, vamos respeitar a cultura daquele país. E aí eu verifico, se lá não gosta de homossexual, ou de negro, ou de mulher, então por que eu não vou respeitar? Se eu não vou conseguir respeitar aquele país, a cultura daquele país, a cultura daquela população, então que eu não vá. Utiliza aqui as palavras do Negão, fico na minha casa, assisto a Copa, não gasto dinheirão, né? Vou para outro país. Vou para outro país. Agora sim, é interessante, porque a população sempre diz, eu vou conhecer novas culturas. E agora começou com esse mimimi? Não sei. Entendi. Só para deixar bem claro que a Jamile fez só um exemplo. Não é que lá eles não gostam de negros e nem de mulheres. Sim, um exemplo. Foi um exemplo. Mas com mulher é mais ou menos, Agora, né? olha que interessante. Até o Paulo Matias estava dizendo que quando ele foi com a mulher dele para Dubai, legal, eu ia falar ele isso. estava andando na rua, de repente ele pegou na mão dela. Da esposa dele. A polícia parou e falou, amigão, aqui não. Você não pode expressar carinho no meio da rua, mesmo sendo hétero. Então, de novo, é cultura. Mas você pode andar de mão dada homem com homem, o que pro brasileiro é muito estranho. É muito estranho. Muito por estranho. exemplo, uma coisa, olha que interessante também. Eu já fui, né, em várias cidades turísticas e tudo mais, e às vezes a pessoa fala assim, eu quero entrar naquela igreja, naquela capela, ou naquela basílica, porque é famosa, porque tem estátuas ali, obras de arte. Aí a pessoa tá de shortinho enfiado no rego, entendeu? Ou com os peitos de fora. As pessoas falam, cara, você não vai entrar aqui assim, nossa, que eu só... Gente, mas é o meu corpo. E não, cara, é respeito. Principalmente quando a gente fala de religião, que não é algo que a gente está dizendo de algo comum, mas é algo que remete à fé. E a fé é algo que é superior aos homens e às leis dos homens. E você segue se você quiser. Então eu fiquei pensando o seguinte, que eu quero jogar aqui para Duda. Será que também não... lógico, o cara foi infeliz, foi um idiota, ficar falando... como é que é? Uma doença mental, né? Porque ele é um diplomata, né? Não, horrível. Agora, eu fiquei questionando, meio que um podcast aqui, negão. Talvez se eu fosse gay, eu iria. Sabe por quê? Eles não gostam de quem bebe e come carne de porco. Cara, eu tomo cachaça e como feijoada. Então os caras me odeiam. Mas eu iria pra conhecer o país, como disse a Jamile. Estando lá, eu não vou tomar cachaça e não vou comer a feijoada. Sim. Mas os caras me odeiam. Isso é haram. Comer carne de porco pra eles é haram. Mas eles vão te servir carne de porco? Essa é a questão. Não vão servir, mas eu também não posso levar Mas e comer. você também não pode levar, porque aí seria desrespeito com eles. Sim. Agora, quem vai saber que eu sou gay ou não? É a casa deles. Quem vai saber que eu sou gay ou não? Você entendeu? Como é que você faria? Como é que você sairia dessa situação, Duda? Tem dois lados essa situação. Porque a gente sabe que Oriente Médio é muito complicado. Porque, assim, culturalmente falando, é outro mundo. É muito diferente da gente. Então, na questão da cultura... Não, eu não vou começar pela questão da cultura. Eu vou começar pela questão da lei. Lá, homossexualidade é crime no Oriente Médio. Não é que é uma parte da cultura deles que eles não acham legal, eles acham pecado e tudo mais. É crime. Porque a gente sabe que todo o governo da maioria dos países do Oriente Médio se baseia em um fundamentalismo religioso. Eles têm a religião deles, ok, beleza. Mas não é que nem aqui no Brasil, que há Estado laico, né? Onde toda religião é válida e etc. E um deputado, ele pode usar a religião dele como base para uma lei ou não, enfim. Não, lá não é assim. Lá, religião dita tudo lá. Né? Então, existem alguns países onde a homossexualidade é passível de pena de morte. Isso. Eles arremessam os caras de cima de prédio, sabe? Então, isso é óbvio que é indefensável. Sim. Isso é indefensável. Quando a gente está falando da questão de lei, disso ser algo passível de pena de morte, para nós ocidentais, isso é indefensável.
É absurdo. Agora, na questão da cultura, ele fala, vocês têm que respeitar a nossa cultura. Né? O Khalid falou isso. Vocês têm que respeitar a nossa cultura. E, de fato, temos que respeitar a cultura dele. Porque o Negão e a Jamile já abordaram, mas eu vou abordar de novo. Você tem duas opções. Ou você não vai, ou você vai e respeita. Certo? Porque o que pega muito a questão da Copa do Mundo, que eu vi que foi uma grande queixa desse cargo dele, qual que é? Embaixador? Embaixador, é a questão das bandeiras LGBT, né? Que ele não quer também. Ele não quer exposição de bandeira LGBT, porque a gente sabe que qualquer evento de grande proporção vai ter muita gente com bandeira LGBT nas costas, colando cartaz LGBT na rua. Todo evento de grande proporção tem isso. É Copa, é show, é qualquer coisa, sempre vai ter. E eles já falaram, eles não querem isso. Até porque recentemente teve alguns problemas com alguns times de futebol que não quiseram fazer homenagem ao movimento LGBT e sofreram algumas sanções. Então a FIFA e essa história de futebol, que eu não manjo muito, eles têm essa questão de querer falar muito sobre o movimento LGBT, né? E o pessoal lá, o cara do Qatar, ele falou, não, ó, aqui a gente não quer exposição de bandeira LGBT, a gente não quer casal LGBT se pegando em público, porque pra gente, além de ser, como eles falaram... Haram? Haram, que significa pecado, também é crime e, na visão desse embaixador, também seria uma doença mental. Então, culturalmente falando, ou você não vai, ou você vai e você não sai espalhando bandeirinha por todo lado. Ninguém vai encrencar com você. Porque é uma questão, porque assim, às vezes a gente acha, que às vezes é muito simples. É só a questão do crime mesmo, de ser pena de morte e tudo mais. Isso é indefensável. Assim, coisas que a gente enxerga aqui, é a mesma coisa na Índia. Se você matar uma vaca, você tá lascado. A vaca é sagrada, é uma encarnação de uma deusa. Tipo assim, e você fala, não, mas é só uma vaca. Os caras, como assim? Como tem santuários que os macacos são encarnações. Como pra gente comer cachorro é pecado. Exatamente, exatamente. Na Índia tem templos onde você vai pra você orar no meio de rato. O caramelo, entendeu? O cachorrinho caramelo, não pode. Agora, ao mesmo tempo eu fico pensando assim, de novo, quando a gente, muita gente vai falar, não, mas a gente tem que lutar pela liberdade e não sei o quê, porque a sexualidade e não sei... Cara, tá certo, tá tudo bem. O problema é que a gente não, às vezes, consegue abstrair e pensar com um cara que já nasceu dentro desse modelo. Você entendeu? Que por séculos e milênios já é assim. Não, mas eles têm que evoluir. É imposição, né? E que com certeza tem gay lá. E aí tem que tomar cuidado com isso. E isso não é nenhuma novidade Lógico que tem. Isso não é nenhuma novidade. Só que se você vê todo o Ocidente indo pra cima dos caras e falando, vocês estão errados, vocês vão ter que aguentar a gente sim. O Oriente Médio se vira contra a gente. E aí que eu quero perguntar pro Léo, tipo assim, porque imagina, eu não fumo e tem gente que adora fumar quando tá andando de carro. Você entendeu? Hoje acho que nem tanto, mas sei lá, 20 anos atrás, Léo, era muito normal. Era normal. As pessoas entrando no carro e falavam, eu falo assim, amigão, você não vai acender cigarro aqui não. Eu falo, não, no meu carro não, amigão. Com um cheiro. Não, vou ficar com o braço pra fora. Vou ficar com o braço pra fora. Quem vai ficar com o braço pra fora? Então, é o meu carro, é a minha casa. Eu tenho todo o direito de falar... Você não vai matar o cara porque ele tá fumando no seu carro. Aqui eu não quero. Você pode deixar aqui eu não quero. Mas nós estamos falando de sexualidade e não sei o quê, de amor. Tá, mas de novo, se a gente não abstrair e não entender que é muito diferente daqui, a gente realmente não vai ter a chance, como a Jamile falou, de conhecer outras culturas e cada um com as suas regras. Como é que seria a solução disso aí, na sua cabeça? Interessante você falou, Ricardo, porque essa imposição de uma visão ocidentalizada, né? E a gente não precisa nem pegar casos que ultrapassam as fronteiras nacionais. Teve casos aqui no Brasil mesmo, em tribos remotas no interior do Amazonas, que, por exemplo, que tinham rituais e que matavam crianças. E foi um assunto complexo a ser tratado, a ser discutido, porque é um povo à parte, é um grupo à parte, mesmo inserido no território nacional. Então aí a gente tem duas questões aí, Ricardo, para responder essa pergunta. Primeira parte, a questão ética e religiosa, né? Os países muçulmanos, eles têm essa lógica, nós da América Latina temos outra lógica, a Europa Ocidental tem outra lógica, e assim vai. E algo que não pode ser violado, e é inviolável no direito internacional, é a soberania nacional de um país. Aí a gente entra na questão política.
né? É a soberania nacional de um país. Nenhum país, tanto que ainda hoje, existe essa prática ainda hoje, oficial e aberta, pública, em países como a Arábia Saudita, como o Chad, como Líbia, como Mauritânia, que executam pessoas por serem homossexuais, executam mulheres por cometerem adultério, por exemplo, né? Então, existe, é público. E os países não podem intervir porque é uma lógica nacional, é uma lógica doméstica e, felizmente ou infelizmente, tem que ser respeitado. Agora, tem outra parte que é tão importante quanto no assunto que a gente está discutindo, que é a parte comercial. A FIFA escolheu o Catar. Lógico, a gente sabe que teve dinheiro envolvido, enfim, uma série de questões, negócios, e o Catar acabou sendo escolhido em detrimento do México, Estados Unidos e Canadá como a sede aí para a Copa. Uma vez escolhido, é evidente que o país e os seus políticos, os seus dirigentes, e principalmente um diplomata, um embaixador, tem que ter responsabilidade com o que fala. Isso. Ele tem que ter responsabilidade com o que Não fala. precisava levantar um negócio desse. Ele tem que ter responsabilidade com o que fala. É porque é uma questão de diplomacia. E aí esses atletas, e eles têm o direito, se eles quiserem boicotar, eles têm total direito de boicotar. Inclusive a FIFA, aí é minha avaliação... Mas aí tem que boicotar antes de ir. Não pode boicotar lá. A minha avaliação é que a FIFA, inclusive, deveria se pronunciar em relação a isso. Né? Eu acho que deveria ser algo feito. Então, em termos comerciais, eu acredito sim que é legítimo que empresas, atletas, companhias boicotem o país e, eventualmente, até a Copa. Tem vários atletas, inclusive, dizendo que não vão, outros atletas dizendo que não vão participar de comerciais patrocinados. Mas olha que loucura, antes de jogar para Jamil, olha que loucura. Eu acho que esse boicote é como se fosse uma imposição ocidental em relação a uma cultura milenar. É a mesma coisa que a gente fala assim, ó, vamos boicotar agora os terreiros com matriz africana porque eles fazem sacrifícios com animais. Você tá entendendo? Mas o boicote é um direito também. Tá, mas o boicote é uma situação de sufocar. E a gente intervir não, em outro país. Intervir não é legal, realmente. Intervir então, em outro país. Se esse boicote não for interferir nada deles, eu acho o seguinte, eu acho que boicote econômico é viável. Agora, você pode violar a soberania de um país. Mas aí é complicado, porque como eu falei, você de repente não querer ir lá, não, né, como o Negão falou, não vai. Eu acho que o melhor boicote é não ir. Tudo bem. Agora, você forçar uma situação porque você quer acreditar que a sua cultura é melhor que a outra, aí que é o peso. Porque se você... Cara, Hitler começou assim. Que ele era melhor que o outro. Que a raça dele era melhor que a outra. Isso é perigosíssimo. Mesmo que você ache que você tem toda a razão do mundo, mesmo que a gente ache que, e a gente tem certeza disso, que você não pode matar alguém porque ela é homossexual, você entendeu? Mas tem que tomar... Conscientiza. Sei lá, cria campanhas, faça alguma coisa para que aquele povo reconheça que existe uma outra forma de viver. E não obrigue eles a aceitar de viver isso. e de amar. Eu acho errado o atleta querer boicotar já estando lá. Você entendeu? Já mas estando vão lá. boicotar. Olha Agora, só. o que tá tem errado? que boicotar antes? Nem vai. O que Mas tá errado... já estão fazendo mas, antes. de novo, Isso eu acho... as pessoas estão pegando Pra mim, uma isso já é parte do pelo jogo. todo. Sabe quem tá errado? O único que tá errado nessa história toda? O embaixador. Era ele que devia tomar uma punição. Não, eu concordo. Só isso. Falou assim, embaixador, você é um idiota, você falou falou bobeira, você tá afastado. Porque ele é diplomata. A função dele é justamente olha só. Você entendeu? Olha só, Ele que pessoal. tá errado. Se ele falar assim, ó, a gente não quer minuto e meio, bandeirinha, Jamile. beleza, nossa cultura, se segura. E pronto, aí o cara meteu doença mental. O boicote está acontecendo e estão programando para acontecer na Copa. Olha só, os jogadores estão se organizando para utilizar de braçadeiras com as cores arco-íris, levando também a mensagem Love em homenagem à população LGBT. A FIFA já se manifestou sim. Mas antes, olha só, o Catar, o Código Penal proíbe a atividade homossexual para homens e mulheres. A FIFA já se manifestou afirmando que todos serão bem-vindos ao país. Olha só, pessoal, eu queria trazer uma coisa. Você que é heterossexual, você beija na boca, na frente de todo mundo? De maneira sensual? Você fala um beijão de língua. Se você tiver noção, Eu tenho meus amigos que são homossexuais que também não fazem, porque eles consideram isso como uma falta de respeito, tá? Então, quando eles pegam essa palavra atividade de homossexual, você tem que tomar cuidado. Você, como homossexual, você pode ir, mas os mesmos atos que você não cometeria em público aqui no Brasil, não vai cometer lá.
Se você tem uma atividade, você vai com o seu esposo, né? Você vai com a sua esposa, você vai fazer essa atividade num quarto privado, em 4 paredes. Essa é a ideia. E a tua Mas vida, em público, não. Isso é a tua vida privada, beleza. No caso deles, até quem é hétero. Sim, e até que é hétero, isso mesmo, perfeitamente. Tá? Então eu vejo dessa forma, mesma coisa que eu não poderia fazer, mesmo hétero, aqui no Brasil, e meus amigos, que são pessoas maravilhosas, que são homossexuais, que não fazem também aqui no Brasil, provavelmente não vão fazer lá, eu tenho plena certeza. E assim vai permanecer. Eu acho que é o bom senso, é a mesma coisa. Bom A gente fala, senso. cara, você dá um beijão de língua na sua esposa, de repente numa balada. Você entendeu? Em lugares que... Agora, ambiente, né, tem ambiente, exatamente. Os caras não gostam, E não tem por que encher o E eu acho que saco dos caras. não importa se é hétero ou se é gay. Sim. É tipo assim, cara, não vou dar um beijão de língua na minha esposa, por exemplo, no McDonald's, onde tem um monte de criança. Você tá entendendo? Tipo, porra, não sei. Não... Por quê? Você entendeu? Você quer que eu te chupe? Isso é piada da praça, é nossa, hein? Eu sou bom, eu vou ser contratado, vou sair Mas, da gente, é o Jovem Pan, seguinte, esse papo tá bom demais, dava pra ficar mais 2 horas aqui, mas é assim, passa muito rápido quando o assunto... É bom. E olha, ninguém brigou com o Leonardo porque dessa foi o vez. seguinte, porque foi o seguinte... Teve briga no início. Não, agora é no segundo bloco. Agora no segundo bloco ninguém brigou com o Leonardo. Porque nós temos 2 minutos aqui, ó. Ganhamos 2 minutos a mais, olha que legal. 1 minuto, então 30 segundos pra você falar sobre esse assunto. Seu recado final para quem quer ir pra Copa, quem não quer ir pra Copa, pra quem é hétero, pra quem é gay. Vamos lá, 30 segundos. É óbvio que ninguém aqui é a favor de tratar a homossexualidade como crime passível de pena de morte. Mas se culturalmente falando os caras não lidam bem com esse tipo de coisa, você que tá querendo ir pro país deles. Cabe a você respeitar a cultura deles e não querer enfiar a sua goela abaixo. Negão. Eu queria falar dos próprios jogadores aí que tem que saber se eles estão mesmo querendo ajudar a causa gay ou se eles só estão querendo lacrar. Aqui a gente tem a ginasta Raíssa Leal, que recentemente foi vítima aí de páginas que resolveram fuçar a vida dela e viram que elas curtiram uma postagem teoricamente anticonstitucional. E aí quiseram pregar na menina que acabou de ganhar ouro e bronze pro Brasil, que veio da periferia, que usou uma música de quebrada, usou um funk para poder ganhar esse ouro e bronze, e quiseram pregar nela a pecha de vamos queimar a menina, a ponto de ela ter que falar com o maior influenciador brasileiro, certo? E ele garantir que ela disse que o homem branco. que ela não votou em Bolsonaro ou não apoia Bolsonaro. Ou, como é o nome disso, hein? Você, negão militante que vive que arrota toda hora aí que você combate o racismo, a moça negra tendo que se reportar ao maior influenciador branco. Diz pra mim aí. 15 segundos. Olha só, pessoal, a Copa é para unir todos os países. Então vamos aproveitar esse momento. Se você tem uma manifestação a fazer sobre a cultura do Catar, faça nas suas redes sociais, tá? Mas naquele momento vamos tentar unir todos e não fazer algo em desrespeito àquela cultura. Boa. Léo. Atletas, empresas que querem fazer algum tipo de boicote legal, legítimo e de caráter econômico. O façam, eu defendo, ao contrário de outras opiniões, eu defendo. Agora, tipo de violação política, desrespeito com a cultura alheia, isso não. Esse é o Linha de Frente, senhoras e senhores. Espero que você tenha gostado e deixe seus comentários aqui embaixo. E te vejo na próxima. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.